Volto a essa tribuna para cumprimentar o povo argentino que deu uma resposta ao governo do presidente Macri. Uma resposta que, com certeza, será a mesma resposta que o povo brasileiro dará ao presidente Jair Bolsonaro. Quero dizer que, por onde eu passo, nesse estado de São Paulo, e eu viajo muito, quem conhece o meu trabalho sabe que eu viajo muito pelo estado de São Paulo. As pessoas estão literalmente arrependidas, repito, arrependidas do voto que as levou a um grande equívoco da nação brasileira. E não sou eu quem digo, são os institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa dão conta, né, e nós temos visto isso todas as semanas, dão conta de que não teve, até hoje no Brasil, um presidente que fosse tão mal avaliado pelo povo brasileiro nos primeiros 6 meses de governo como o senhor Jair Messias Bolsonaro. Esse sujeito, esse senhor, né, ele está em franca decadência e o povo brasileiro se deu conta de que foi enganado, porque essa eleição ela se deu por conta de fake news, por conta de imensos recursos que foram destinados pelos empresários, que não, diga-se de passagem, que não fizeram a contabilidade ao TSE, e o TSE fechou os olhos para isso também, né? Foram fake news que robôs reiteradamente foram alimentando o ódio, a intolerância, a intransigência das pessoas que muitas vezes seguram a Bíblia numa mão e na outra mão fazem maldade contra o seu semelhante. É disso que se trata, Sebastião. Infelizmente, é disso que se trata, de pessoas que não respeitam a palavra de Deus e que, em nome da palavra de Deus, muitas vezes cometem crimes de ódio, de intolerância, de intransigência com a população, com as pessoas, com os cidadãos. Eu quero falar um pouquinho do que foi o ato de ontem. O ato de ontem, pelo Brasil afora, foram mais de 200 cidades nesse país todo, cidades grandes como Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, fizeram uma manifestação imensa, né, onde milhares e milhares e milhares de pessoas foram às ruas para pedir que se devolva R$ 1 bilhão que se surrupiou, que se tirou da educação brasileira para alimentar o toma lá da cá, que também ia acabar, né? Uma das promessas do governo Bolsonaro, quando ele se colocou como presidente, era de que essa troca de favores, essa troca de eu te dou dinheiro, você me dá projeto, eu te dou cargo, você me dá tal coisa e tal coisa, ele foi, infelizmente, isso não acabou. E ele tirou, sabe de onde o dinheiro? Da educação. Ele tirou R$ 1 bilhão da educação para repassar esse recurso para os deputados que votassem os projetos dele. Na questão da segurança pública, eu estava lendo hoje, Coronel Telhada, sabe quanto do orçamento da União foi gasto até agora? O governo Bolsonaro gastou tão somente 6,5% em segurança pública, de todo o orçamento da segurança pública. Portanto, também não tem compromisso com a segurança pública, não tem compromisso com a educação, acabou com o programa Mais Médicos, que era um programa que atendia a população mais pobre, mais vulnerável desse país, e a população está sentindo isso no interior do estado de São Paulo, porque cidades que às vezes tinham 7, 8, 10, 12 médicos, hoje não tem mais médico para atender a população carente.
E nós estamos vendo que aquela conversa de que a corrupção ia acabar, não acabou. Veja de Itaipu, veja a situação que nós temos no Rio de Janeiro, né? A situação onde as milícias governam a cidade do Rio de Janeiro, a corrupção de Itaipu, que vai ser investigada pelo Senado Federal, já tem manifestação do Ministério Público e já tem manifestação dos senadores de que vão investigar Itaipu, né? E nós temos aí uma situação de mamata, de nepotismo, e acabou de ser aprovado numa comissão lá no Congresso Nacional, que indicar filhos, acabou de ser aprovado, que indicar filhos para embaixador é nepotismo. Acabou de ser aprovado, eu acabei de ver nas redes sociais, de que o Congresso Nacional começa a reagir, né? O Supremo Tribunal Federal começa a reagir, e nós tivemos também a surpresa, através da Vaza Jato, de saber que o ministro Toffoli, aquele que é presidente lá do Supremo Tribunal Federal, ele declarou claramente que ele fez um acordo para manter Lula preso. Ele fez um acordo para manter Lula preso, para que Bolsonaro não fosse deposto, para que Bolsonaro não caísse. Então, as coisas são muito além do que nós que estamos por aqui temos conhecimento. Há muita água ainda para rolar. E também eu gostaria de lembrar da facada fake, né? A facada fake, ela foi um dos elementos que propulsionaram, que levaram o senhor Jair Messias Bolsonaro a ser eleito presidente da República. Se ele tivesse participado de algum debate, com certeza o povo brasileiro não teria caído nessa armadilha, né, do presidente, que só tem vistas para falar de cocô, para falar de coisas ruins, né, e para não tomar uma atitude que seja na perspectiva de melhorar a economia, que, como eu já disse, está em recessão. A economia brasileira está em recessão, 40% de queda nas exportações brasileiras, de janeiro para cá, desemprego crescendo a olhos vistos, o povo voltando a morar na rua. A gente não tem programas sociais de acolhimento do povo pobre. E a gente está aí vendo que a Vaza Jato tem trazido todo o esquema, tudo aquilo que foi montado pelo Sérgio Moro e pelo Deltan Dallagnol para condenar uma pessoa que não tem prova nenhuma de que tenha cometido o crime. Aliás, diga-se de passagem, o triplex, que foi o objeto que levou à condenação do presidente Lula, já foi vendido pelo seu verdadeiro dono, porque ele estava hipotecado pela OAS na Caixa Econômica Federal. Portanto, uma propriedade não pode pertencer a duas pessoas. Se pertence a A, não pertence a B, né? Então, ele já foi vendido pelo verdadeiro dono. E também o sítio, o tal sítio de Atibaia, né, que é outra barbaridade que estão cometendo, ele também já foi liberado para que o verdadeiro dono possa vender. Como é que uma propriedade pertence ao mesmo tempo a duas pessoas? Portanto, está mais do que provado a armação política que foi feita, está mais do que provado que Lula é um preso político, está mais do que provado que a justiça... Eu aprendi uma coisa com a minha mãe, né? A verdade, ela pode até demorar, viu, Genase? A verdade, muitas vezes, ela demora para aparecer, mas ela aparece. Não há mentira que perdure para sempre. Então, nós estamos aguardando que a lei do retorno, aquela lei que você faz e aqui você responde pelo que você fez, ela vai, e já está fazendo, né? O Sérgio Moro já está no descrédito, o presidente Bolsonaro já está no descrédito, caindo nas pesquisas vertiginosamente, né? O povo brasileiro enxergando. Por onde eu passo, os radialistas me dizem assim, eu tive essa experiência essa semana, segunda-feira, 2 vezes. Conversei com 2 radialistas, disseram, eu votei no Jair Bolsonaro,
me arrependi. E é assim o povo brasileiro como um todo. As pessoas que votaram nesse presidente que está aí, que não nos representa, que não acabou com a corrupção, que não acabou com a mamata, que não responde onde está o Queiroz, que não responde aonde foi parar o dinheiro das milícias no Rio de Janeiro, que não responde dos 117 fuzis, que não responde absolutamente nada do que o povo brasileiro quer saber. O povo está se arrependendo. E se Deus quiser, dentro de algum tempo, nós teremos a queda desse cidadão chamado Bozó.